Bom, galera, muito tempo sumido aqui do Facebook. Então vamos lá, vai ser um vídeo rápido, mas objetivo, certo? Então, o que são os quaternários inferiores, né? Os quaternários inferiores são os corpos, o corpo mental, o corpo físico, o duplo etérico e o corpo emocional, certo? Então, a gente vai voltar dentro dessa explicação para o início da pandemia. A pandemia ela serviu para densificar a realidade e bloquear portais para conexões superiores, certo? Então o que, que aconteceu? Os quaternários inferiores das pessoas encarnadas aqui nessa nossa realidade, elas foram, vamos tratar assim, aprisionadas. E isso vai ter umas consequências complicadas no decorrer do tempo. Então os portais de acesso à realidade mais sutis, eles foram fechados. Então as consequências disso é que dentro da, por exemplo, a árvore da vida, que é a conexão com as energias mais elevadas, né, que tem seus portais lá, a Sephiroth, por exemplo, a humanidade está conectada por consequência dessa pandemia, que eu não sei qual foi o acordo que foi feito, eu ainda não entendi o que foi feito dentro disso. Então está conectado às Clifote, certo? Que é o oposto dos portais positivos. Então, isso tudo vai trazer uma consequência no decorrer do tempo que pode ser assimilado até a doenças, a questões emocionais sérias, a situações kármicas complicadas. Então, assim, dentro da apometria, buscando respostas e tal, para poder ceifar de vez essas informações, então resolvi passar para vocês assim para entender por que certas coisas não estão fluindo e a percepção da realidade está mais complicada. Então, assim, os nossos corpos sutis que nos fazem estar encarnados, porque esses quatro corpos que fazem a gente estar aqui, certo? Então, se esses corpos não tiverem oportunidade de saída, isso vai ser interessante para essa contraparte continuar fazendo o que eles vêm fazendo, certo? Tirando a oportunidade das pessoas se desdobrarem, por exemplo, para locais onde as informações são mais limpas. Então, assim, os endereços energéticos de seres, como por exemplo Arcanjo Miguel, como outros arcanjos que as pessoas necessitam, né, dentro de seus trabalhos de terapia, ou seja lá qual for seus trabalhos, os endereços também estão errados. Então é necessário buscar os endereços corretos para essas informações. E isso vai fazer com que a humanidade permaneça dentro desse ciclo. Então nós estávamos numa zona neutra, entre aspas, onde os acordos, os contratos estavam existentes, e fomos para uma zona de realidade trevosa, certo? Devido à pandemia, porque ela baixou o consciencial humano, independente da maneira como você reagiu, ela baixou o consciencial humano coletivo para uma coisa muito densa, e quando você abaixa o consciencial, da mesma forma que você eleva o consciencial coletivo e pode trazer coisas edificantes, trouxe informações muito densas para todo o planeta aqui, para essa questão que nós estamos vivendo. Então, eles fecharam vários portais de acesso a locais positivos, certo? E tanto que esses meses, por exemplo, o trabalho apométrico aqui, por exemplo, que está mais complexo para encontrar soluções, mas assim, muitas soluções já estão sendo encontradas, certo? E isso que
eu não posso expor quais soluções, porque podem pegar essas informações, falar que isso e aquilo e fazer errado ou distorcer as informações que eu posso colocar aqui. Mas o que importa é, os quaternários estão conectados a tecnologias que influenciam a descida para zonas inferiores, muito inferiores. Os desdobramentos não está tendo mais a possibilidade de desdobramentos reais edificantes. E esses corpos são os que fazem a gente estar aqui dentro da teia da reencarnação. Sem esses corpos, se esses corpos estiverem dissolvidos, por exemplo, não precisa reencarnar mais. Então, quando você faz um trabalho de limpeza, por exemplo, é para limpar as informações, as memórias, os registros, os karmas que estão nesses corpos, né, que são mental, o físico, duplo etérico, emocional. E esse conjunto faz com que você tenha essas questões para resolver aqui. Então eles pegaram esses corpos, então esses arquivos, aprisionaram essas informações e está fazendo com que a humanidade fique cada vez mais sem opções para serem resgatadas e saírem daqui. É muito complicado porque você pega a maioria das pessoas que compartilham assuntos semelhantes e trazem uma questão utópica, que é mais agradável. Então a gente tem que aprender a aceitar informações que são mais opostas à nossa busca e à nossa mentalidade de necessidade de salvação. Então assim, fiquem atentos, busquem se equilibrar mais, caso vocês não façam nenhum tratamento. Procurem meios, certo? Para poder equilibrar melhor, meios reais, né? Para poder equilibrar melhor as questões de vocês. Para quem está fazendo tratamento comigo, eu vou explicar essa semana, no decorrer dessa semana, assim, passar explicações com alguns textos pessoais para cada um, para poder entender o que está acontecendo. E para quem não está fazendo tratamento, o vídeo está aqui, e isso aí traz um pouco de uma resposta para que vocês consigam identificar o porquê de muitas coisas não estarem dando certo, né? Porque a descida da alma, quando as emoções elas se tornam portais, a conexão da alma com sentimentos negativos como ódio, vitimização, inveja, funciona como um portal involuntário, certo? Para as Clifford. Eu não sei falar esses nomes não, porque o pessoal me explica as coisas e eu não sei. Que são o oposto da árvore positiva da vida, né? Então vou tratar assim como árvore negativa da vida. Então essa descida não é um movimento físico, mas uma queda vibratória. Então trouxe uma queda vibratória coletiva para todos nós aqui, na qual a consciência se identifica. A nossa consciência está cada dia mais se identificando com bloqueios, padrões mentais repetitivos que limitam a percepção da realidade, aprisionamentos ligados a ciclos de comportamento autodestrutivos, como vícios e relacionamentos tóxicos, fragmentação, ligado à perda da conexão com o eu superior e gerando uma sensação de vazio existencial. Então, quanto a mais a alma se alimenta dessas distorções, mais se afunda nas camadas clifóticas ou negativas, onde a luz interior ela vai ficar sendo ofuscada por projeções, medos e ilusões de impotência. Então a permanência nesses estados pode levar a adoecimento espiritual, perda do propósito e desconexão da fonte criativa, vulnerabilidade energética, que no caso traz abertura a influências externas negativas ou parasitas, memórias kármicas amplificadas, padrões ancestrais de dor ressurgem como repetições dentro do inconsciente. E, então isso é muito
complicado, certo? E isso é uma sabedoria antiga desses seres, só que não estava sendo colocada na nossa realidade aqui. Então, eu acho que o que eu expliquei aqui já está suficiente aqui, que eu tenho umas anotações aqui. Então tem coisas que eu não posso falar, tem coisas que eu posso, certo? Então, essas camadas aí que eu mencionei, ligadas ao oposto da árvore da vida, elas representam, na verdade, uma estagnação de energia. Vou tratar como divina, mas não é o termo que eu uso. E está fazendo com que as pessoas fiquem em padrões densos de consciência e dentro de um enredo de ilusões e separatividade, de separação, medo, desequilíbrio. Então, assim, cada oposto, cada clifo corresponde a uma sefirá degenerada, certo? Então, transformando virtudes em vícios, em potenciais armadilhas. Por exemplo, a Chesed, a misericórdia, em sua distorção clifótica, pode tornar-se apego excessivo, dependência emocional, manipulação sob a máscara do cuidado. A Jevurá, que é a justiça, quando corrompida, ela pode se transformar em Gamaliel, crueldade, autoritarismo, autossabotagem, através do julgamento de forma inflexível. Então, assim, isso é um pouco do que eu estou querendo dizer aqui. Que já não vai entrar muito no texto, porque isso aqui não é uma aula, é uma explicação para poder entender o que está acontecendo. Então é isso, tá? Fica aqui a observação e que sirva para alguma coisa futuramente aí ou atualmente e assim vai. Beleza?